Olá, meninos, vamos continuar nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre ética, cidadania e moral. Vamos ver o conceito inicialmente de ética. Vamos ver que a ética vem do grego e significa o modo de ser, o caráter das pessoas dentro e fora da organização. A ética e cidadania são dois conceitos fulcrais na sociedade humana. A ética e cidadania estão relacionadas com as atitudes dos indivíduos e a forma como eles interagem uns com os outros. É um nome dado pela filosofia aos assuntos morais. A palavra ética deriva do grego e significa aquilo que pertence ao caráter. Dentro desse meio, nós vamos ver alguns dos principais. A Declaração dos Direitos Humanos, Declaração Universal dos Direitos Humanos, que conta com 30 mandamentos mais ou menos e que vai nos orientar a nossa conduta. Nunca poderá ser submetido a tortura ou tratamento desumano ou sequer ser preso sem provas. Ninguém pode ser preso sem nenhuma prova. Toda pessoa acusada de um crime deve ser considerada inocente até o momento em que se prove sua culpa. É direito de todos locomover-se livremente ou então fixar residência onde bem entender. A Constituição Federal diz que nós temos direito à habitação, à alimentação, ao transporte, à saúde e ao lazer. Constituição Federal de 88. Todos os maiores de idade têm direito de casar ou de se separar daquele com quem se casou ou ainda não se casar se assim preferir. Todos são livres para escolher e professar sua crença ou religião, assim são plenamente livres para expressar suas opiniões. Da mesma maneira que todos têm direito a escolher livremente sua forma de trabalho, todos têm direito ao descanso e ao lazer. Todos têm direito à educação fundamental, obrigatória e gratuita. Os mandamentos da Declaração Universal de Direitos Humanos são a fonte da ideia do que nos interessa mais de perto, a de cidadania, de respeito ao próximo, ver o ser humano enquanto ser humano. Vamos aqui para a ética, pessoal. A ética é o conjunto de princípios, todos os valores morais que conduzem o comportamento humano dentro da sociedade. Nós já vimos comportamento humano, nós vimos que ele decorre da cultura e todos eles vão decorrer da ética. As organizações seguem os padrões éticos sociais, aplicando-as em suas regras internas para o bom andamento dos processos de trabalho, alcançando as metas e seus objetivos. O profissional, ouçam bem, o profissional deve seguir os padrões éticos da sociedade. Quanto às normas e regimentos internos da organização, toda e qualquer empresa deveria ter, se não tem, um manual da organização. Nele está descrito todas as normas, todas as regras e regulamentos, o que é que deve ser feito ou não dentro de uma empresa. Eles devem compor um livro, como se fosse o livro da vida da empresa. A ética no ambiente de trabalho proporciona ao profissional um exercício diário e prazeroso da honestidade, ser honesto no seu horário de trabalho, no cumprimento das suas atividades, com seus colegas, mostrando a responsabilidade, mostrando o comprometimento e a confiabilidade, entre outros que conduzem o seu comportamento e tomada de decisão em suas atividades. Vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalhei muito tempo como calculista de custo de uma indústria de tintas aqui em Teresina, chamada Verbrais. Lá eu que fazia todos os custos de todas as tintas, então eu tinha todas as fórmulas de todas e qualquer tintas. Só eu tinha acesso e o dono. Nenhum outro funcionário tinha acesso. E eu nunca passei isso para ninguém. Eu saí de lá, entreguei, nunca fiz cópia de nada. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que tem um comprometimento e meu perfil do meu trabalho naquela empresa era de confiança. Eu era uma pessoa de confiança. Eu jamais poderia comentar ou terceirizar a responsabilidade daqueles produtos químicos a alguém. Então, se você trabalha numa área financeira, uma área que tem os segredos da empresa, você tem que ser ético. Se você acha que não tem essa capacidade, saia, não fique. Não dá. O mundo empresarial não dá para esse tipo de profissional. Entre tantos outros que conduzem o seu comportamento, tomada de decisão e suas atividades. Por fim, a recompensa é ser reconhecido, não só pelo trabalho, mas pela conduta exemplar. E a conduta diz muito sobre cada um de nós. Exemplo de boa conduta profissional no ambiente de trabalho. A responsabilidade. Para a preservação de uma marca ou produto,
O profissional deve manter uma postura congruente com o seu trabalho e manter para si os dados que lhe foram confiados, a fim de guardar e garantir o sigilo necessário. O segredo do negócio é que faz toda a diferença: a integridade. É indispensável manter a transparência nas atividades exercidas, ser honesto com o gestor direto e demais profissionais, garantindo que todos sejam influenciados positivamente com seu trabalho, direto ou indiretamente. Trabalhar a meritocracia. Você está nessa função por mérito, não por indicação. Nós temos que acabar com essa moda de eu sou primo, eu sou amigo, eu sou vizinho de fulano, vamos indicar. Vamos encerrar essa história de QI e dar oportunidade para todos que têm competência. Olha a discriminação que nós fazemos. Eu conheço a sua amiga, eu indico. Eu não conheço, pode ter competência, mas eu não quero. Está errado. Isso é um equívoco que nós fazemos. E nós estamos tirando muitas pessoas competentes do mercado de trabalho, deixando de dar oportunidade a elas. Muita cautela, muito cuidado com QI. Muito. Código de Ética e Profissional. O Código de Ética é um documento que busca expor os princípios e a missão de uma determinada profissão ou empresa. Seu conteúdo deve ser pensado para atender às necessidades daquela categoria e que serve e representa. Olha, nós temos dois tipos de código de ética e profissional. O código de ética profissional, que são da Ordem dos Advogados do Brasil, que é do Conselho Regional de Administração, Conselho Regional de Arquitetura, o CAU, e Urbanismo, de engenharia. Então, nós temos milhares de tipos de conselhos. Todos esses conselhos têm um código de ética que regem, que orientam a execução de suas atividades. E nós também temos o código de ética empresariais, que vai reger toda a normatização jurídica do que eles podem e o que devem fazer, ou que não podem e que não devem. Um dos principais objetivos de um código de ética é exemplificar os princípios de certas instituições e ou profissão diante da sociedade, documentar os direitos e deveres profissionais. Você vai descrever minuciosamente, você vai citar deveres e obrigações e os direitos. O direito e o dever andam juntos. Dar os limites das relações que o profissional deve ter com os colegas, clientes ou pacientes. Explicar a importância de manter o sigilo profissional, essencial em muitos casos, no exemplo que eu dei anteriormente. Defender o respeito aos direitos humanos nas pesquisas científicas na relação do cotidiano. Respeito ao próximo, vocês vão sempre lembrar, uma lavagem cerebral. Respeito ao próximo, você vai respeitar. Não interessa a sua vida, o que você pensa realmente. No ambiente profissional, você vai respeitar. Delimitar e especificar o uso de publicidade em cada área. E falar sobre a remuneração e os direitos trabalhistas. Isso faz parte do Código de Ética. Dentre deles, vamos para a importância da ética na formação do profissional de direito. O advogado ele é responsável por garantir a ordem e os direitos do cidadão quando ele exerce a sua profissão, colocando em prática os conhecimentos aprendidos, contribuindo assim com o desenvolvimento da sociedade. Ele então é um agente de garantia da ordem, é um agente que exerce a profissão de desenvolvimento da sociedade. Esse profissional, acima de tudo, de acordo com o código, deverá agir com honestidade, decoro, boa-fé e dignidade, para que haja justiça na defesa dos direitos do seu cliente. Vamos para alguns pontos fundamentais do Código de Ética do advogado. A conduta do advogado exige respeito ao Código de Ética da profissão e aos princípios morais. O advogado é um profissional que tem que ter moral ilibada. Tem que ser uma pessoa coerente, correta, honesta. O advogado é o representante do Estado democrático de direito, da justiça e da paz social. Por isso é essencial preservar a honra e a dignidade da profissão. Não é permitido eticamente usar da influência em benefício próprio do cliente ou por interesses escusos. A advocacia não pode servir para suprir interesse de mercantilização. Nós não podemos vender a advocacia. Nós não podemos colocar no outdoor, venha para o meu escritório X. Não é esse o objetivo que nós queremos. O cliente tem o direito de ser informado das consequências dos riscos de sua pretensão, de forma clara e inequívoca. O advogado não deve deixar uma causa sem motivo justo.
tem que defender o seu cliente, não podemos abandoná-lo. Nós temos caráter, nós temos que assumir a responsabilidade. O advogado que integra a mesma sociedade ou cooperação não pode representar em juízo cliente com interesses opostos. Eu tenho um escritório de advocacia, eu e minha irmã, por exemplo. Nós vamos defender uma empresa. Nós não podemos advogar eu contra um diretor, ela contra um outro diretor. Isso são objetivos antagônicos, não pode. Interesses opostos. É considerado direito e dever do advogado assumir defesa criminal, mas não cabe a ele julgar a culpa do acusado. Ele pode defender o criminoso, advogados criminais, mas eles não podem julgar a culpa do acusado. Nós vamos para um trabalho bem interessante que faz parte da nossa conduta ética, de ajudar o próximo, de fazer o bem ao próximo. É o trabalho voluntário. O trabalho voluntário é definido pela Lei 9.608, de 1998. É uma atividade não remunerada, prestada à pessoa física, à entidade pública de qualquer natureza, ou à instituição privada não lucrativo, que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistências sociais, inclusive de mutualidade. Para ser enquadrado no conceito de lei do voluntariado, o trabalho deve ter as seguintes características. Ser voluntário, ou seja, não pode ser imposto ou exigido como contrapartida de algum benefício concedido pela entidade ou indivíduo à sua família. Vou dar exemplo de trabalhos voluntários. Trabalho em creche, trabalho em abrigos de idosos, trabalho em lá onde tem crianças com câncer, hospitais, trabalho voluntário em comunidades, em centros culturais, em centros religiosos. Então você vai sabendo que é um trabalho gratuito, ser prestado pelo indivíduo isoladamente e não como subcontratado de uma organização da qual o indivíduo faça parte, portanto seja pelo menos compelido a prestá-lo, e ser prestado pela entidade para entidade governamental ou privada, sendo que elas devem ter fim não lucrativo e voltar para objetivos públicos. Então você pode trabalhar em ONGs, em sociedades de ajuda a menores de rua, a fundações, a estruturas que você tem como trabalhar e ajudar. Tem algum retorno no trabalho voluntário? Claro que tem. Tem, por ser um ambiente profissional, você tem a experiência de trabalhar em outro tipo de organizações. Para a ética, você vai fazer um trabalho bom, que vai valorizar a sua moral, vai fazer bem para o seu espírito, bom para você enquanto ser humano. Então, o trabalho voluntário é um trabalho de ajuda ao próximo, de ajuda gratuita. O que eu posso fazer para deixar alguém feliz? E tem tantas ideias de trabalhos voluntários que nós podemos fazer. E nisso também é uma opção de network, você vai conhecer pessoas. Como eu falei, todos nós temos algum interesse. E esse interesse em trabalhar, fazer esses trabalhos voluntários, é em ajudar alguém que precise mais. Nós podemos ajudar alguém sem olhar a quem, né? E então, eu vou ficando por aqui. Lembrem sempre de trabalhar com respeito, ética, moral e cidadania, ajudar o próximo. Nós não trabalhamos sozinhos, isolados, nós trabalhamos em equipe, nós trabalhamos em respeito à dignidade da pessoa humana. Um grande abraço, fiquem com Deus.